Hoje vamos falar como fazer uma maratona e não se cansar muito. Será que isso é possível? Olá, corredores! Bem-vindos! Aí estamos no Porto, mais propriamente em Vila Nova de Gaia, aqui na Aforada, não sei se isto é uma vila, se o que é, mas é aqui, chama-se Aforada, e porque amanhã é a Maratona do Porto. E portanto hoje vou falar sobre maratona. Hoje vamos falar como fazer uma maratona e não se cansar muito. Será que isso é possível? É uma boa questão e eu vou esclarecer e vamos ver se eu consigo explicar bem. Bem, normalmente nós temos aqueles temas muito controversos, que é nós dizermos só deve fazer uma maratona quem consegue correr os 42 quilómetros e que deve ser rápido e deve primeiro fazer os 10 quilómetros, depois os 21, depois é que vai para os 42 e depois tem que fazer os 10 quilómetros em menos de 50 minutos e depois a meia maratona em menos de 2 horas e depois, pronto. Eu próprio também acho que só devemos fazer uma maratona quando estamos minimamente preparados para ela. No entanto, e há sempre há sempre um mas, se nós quisermos fazer uma maratona, mesmo não estando ainda preparados para correr durante os 42 km e correr de uma forma rápida, há uma forma de nós conseguirmos fazer a maratona e não nos cansarmos muito. E essa forma é nós corrermos e caminharmos durante a maratona. Ou seja, imaginemos, temos os 42 km, então podemos fazer sempre durante toda a prova, por exemplo, 1 km de corrida e depois temos 2 ou 3 minutos a andar. Depois vamos fazer mais outro quilómetro, depois mais 2 minutos a andar. E podemos fazer sempre com essa lógica de caminhar e correr e conseguem com uma certa facilidade terminar a maratona e não terem um desgaste tão grande. Se vocês tentarem correr a maratona sempre sem parar, vão ter um desgaste muito maior, porque não estão preparados para isso. E, portanto, esta pode ser uma boa alternativa para fazerem uma maratona e acho que é uma forma interessante. E, efetivamente, se vocês tentarem correr os 42 km, vocês vão ficar muito cansados. E ao fim de algum tempo começam a abrandar o ritmo e, portanto, de início até vão bem, porque até treinaram um pouco para a prova, mas depois chega um momento em que já não conseguem e, portanto, estão sempre a andar, depois passam o tempo todo a andar e acabam por não conseguir fazer um tempo minimamente razoável. E então, esta estratégia de vocês fazerem corrida e caminhada durante a maratona é uma forma que vocês têm de não abrandar muito o ritmo, porque durante aquela parte em que vão correr, vocês vão conseguir correr relativamente rápido e depois caminham e depois fazem parte da caminhada, a parte da corrida. E desta forma, provavelmente até, apesar de se cansarem muito menos do que irem sempre a correr, provavelmente até vão ter um melhor tempo e vão chegar mais cedo à meta do que aqueles que querem treinar, querem correr durante todo o percurso. Portanto, esta é uma estratégia que é interessante. Agora, o que é importante? É, durante os treinos, vocês treinarem aquelas várias estratégias para vocês tentarem perceber qual é que é o tempo que vocês conseguem correr e caminhar de forma a conseguirem os tais 42 km. Então podem testar 5 minutos, podem testar 10 minutos a correr, podem testar 500 metros, podem testar 1 km, podem fazer várias estratégias, vários tempos de corrida e caminhada para verem onde se sentem mais confortáveis. Depois, no próprio tempo que vocês fazem da parte da caminhada, também podem, isto agora está aqui com o sol,
No tempo que fazem a própria caminhada, também tentar perceber qual é o tempo que vocês conseguem recuperar. Isso também é uma forma que têm de fazer isso, é através da pulsação. Vocês comecem a verificar, aqui temos uma feira, comecem a verificar se a pulsação recupera, ou seja, a pulsação vai para os 160, 170, 180 e depois quando começam a caminhar verificam ao fim de quanto tempo é que ela começa a estar nas 120, 110 e isso aí pode ser uma boa estratégia porque é importante vocês estarem bem cientes de qual é a estratégia que vão fazer. Não vai funcionar se, por exemplo, vocês tentarem correr de início muito mais tempo, ou seja, no início fazem 5 km, depois a seguir já fazem 4, depois já fazem 3, ou seja, se vocês exageram muito no início, depois vão chegar àquela fase em que já não conseguem correr e só conseguem caminhar. Portanto era esta a estratégia. Sei que há muita gente que acha que este tipo de estratégias não é viável, porque acham que devemos sempre estar preparados para correr os 42 km sem parar. No entanto, pode não ser possível para alguns corredores e, portanto, a melhor solução é nós usarmos a estratégia que se adequa melhor às nossas condições. Portanto, se eu não consigo correr os 42 km, então vou intercalar corrida com caminhada, não tem mal nenhum. Conseguem fazer isso em 5, 6 horas muito facilmente ou até menos, porque depois vão conseguir correr rápido quando é para correr e, portanto, é isto. Pronto, espero que tenham gostado desta estratégia. Agora vou aqui para a feira, tenho aqui umas coisas para comprar, né? E amanhã lá estarei para ver a Maratona do Porto. Então vá, até à próxima, bons treinos.